Você sabe quais são os sequestradores da nossa saúde? Eu sou Cláudio Barnabé, fisiologista clínico do exercício. Eu sou o nutricionista Bruno Macedo. E esse é o canal podcast Cada Passo Conta, a sua revista eletrônica de saúde. Esse foi um canal criado para a gente tirar as suas dúvidas. E você, Bruno, sabe quais são os sequestradores da nossa saúde? Vamos falar sobre isso agora de uma forma bem prática, bem fácil, para que todo mundo possa entender. Esse canal não é um canal para profissionais de saúde, é um canal para a população. Bom, na verdade, para começar a falar sobre o que são sequestradores de saúde, a gente precisa pensar no que a Organização Mundial de Saúde tem como definição de saúde. Desde 1947, a Organização Mundial de Saúde define saúde como completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas ausência de saúde. Eu te trago alguns dados aqui, Bruno, bem interessantes da OMS e dados brasileiros, inclusive. Atualmente, hipertensão e diabetes são uma grande preocupação da sociedade, bem como a obesidade, que os números só fazem aumentar. E agora, o sistema de saúde, em 2021, também enfrenta um desafio enorme com relação a responder à saúde mental das pessoas. Então, quando a gente tem esse objetivo de se preocupar quais são os sequestradores da saúde, eu trago como tema alimentação, hidratação, sono e exercício. Para começar, né? Para começar. E ninguém melhor do que você, nutricionista funcional, mestre em nutrição, para nos falar sobre o que seria a alimentação adequada, o que seria ter a comida como um sequestrador de saúde, Bruno. Maravilha. Eu podia acrescentar umas coisinhas que eu anotei aqui, a isso que tu falou da Organização Mundial de Saúde. São dados que eu acho assim impressionantes pelo número. Tá? Imagina que nós somos a quarta maior população de diabéticos no mundo. E nós não somos a quarta maior população de pessoas no mundo. Perfeito. Né? Imagine que a adesão a um estilo de vida saudável, principalmente envolvendo alimentação e exercício, evitaria 78% de toda essa população diabética. É um número assim, 78%. Cara, muito perto de 100. É muito assustador. É muito assustador. O que é que a gente está fazendo de errado com relação à alimentação, Bruno? Uma vez eu fui dar uma entrevista na rádio e eu comecei a falar que os sequestradores de saúde eram alimentação, hidratação, sono, exercício. Até cheguei a falar em excretas, o controle de excretas, porque quando a saúde vai diminuindo, a primeira coisa que nos dá indício de que a saúde não está boa são xixi, cocô, suor e menstruação. Ou seja, eu ponho comida para dentro e não tenho uma excreção adequada. Cara, o que efetivamente está acontecendo com a população para a gente ter números alarmantes de obesidade e, consequentemente, de diabetes? Porque a gente tem a síndrome metabólica que vem junto com a obesidade. O que está acontecendo, Bruno? Bom, primeiro que a gente tem assim, a indústria alimentar que tem trabalhado, né, de forma, digamos assim, com muito sucesso, trabalhando nessa progressão de fazer com que as pessoas... Sucesso para quem? Para sucesso. Pois é, sucesso para eles, né? De fazer com que as pessoas se alimentem cada vez pior, né? E eles vão trocando as fontes. Então, é como se os alimentos eles tivessem um certo produto, tivesse um prazo de validade. Eu não estou falando de prazo de validade na prateleira. Estou falando de prazo de validade de existência. Então, eles criam produtos para que eles depois sejam substituídos por outros produtos. Tá? Nessa sedução, eles têm um sucesso de marketing muito grande nas crianças. Então, a gente vê as nossas crianças que foram levadas a se alimentar muito mal, né? Os lanchinhos, os snacks e até as refeições principais. Né? Hoje, a gente tem uma população de crianças com doença de adulto. Né? Há muito tempo, né, atrás a gente não via, há muito tempo não se tinha, por exemplo, gordura no fígado, né, a esteatose hepática. Hoje em dia já está comum em criança menor de 5 anos. Cara, a gente tem crianças com hipertensão. Crianças com hipertensão. Criança com obesidade já não é mais graça, a gente já vê, isso é sensível, porque a obesidade, a gente carreia a obesidade, é fácil de enxergar a obesidade. Agora, crianças com hipertensão e às custas de uma indústria alimentícia, ou seja, talvez o nosso papel aqui maior, Bruno, seja falar sobre esses sequestradores e por isso o tema da nossa revista eletrônica inaugural seja quais são os sequestradores de saúde, é porque a gente olha as nossas fotos de criança, a gente vê as pessoas ao nosso redor, a gente vai a um shopping center, numa praça de alimentação do shopping center, basta girar a cabeça 360 graus e a gente vê a população cada vez mais engordando. E essa sedução com a alimentação infantil, onde a indústria coloca
aditivos de cheiro e sabor para seduzir uma população que vem crescendo e distanciando essa população dos alimentos in natura. Cheiro, sabor e cor. Cheiro, sabor e cor. Né? E a altura da prateleira, na altura das crianças, você vai ao caixa, ao check-out do supermercado, e você vê, na altura das crianças tem muita cor, muito cheiro, muito sabor, e essas crianças vão sendo seduzidas. O que você falou é extremamente importante, eu não tinha nem pensado por esse lado. Porque todas as vezes que eu penso em alimentos, eu penso em alimentos inflamatórios. Uhum. Então eu penso aqueles alimentos que inflamam o microbioma intestinal, que por sua vez causam intoxicação hematoencefálica, ou melhor, ultrapassam a barreira hematoencefálica, deixando o cérebro dizendo, daqui a 2 horas eu quero outro alimento palatável. Porque é correto dizer que ninguém tem uma fome fisiológica de comer um brócolis, mas o cara tem essa fome desgraçada de comer um prato de sorvete, de tomar um refrigerante com muito sabor. Para quem não sabe, né, é bom a gente ir esclarecendo algumas coisas, como, por exemplo, barreira hematoencefálica, né? Que palavrão é esse aí? Né? Pois é. Então, a barreira hematoencefálica é uma barreira que separa, né, a parte hemato, a parte sanguínea, a parte de baixo, onde temos essas vísceras, né, mais baixas, e a parte cerebral. Então, a gente tem uma proteção, é uma camada, né, uma camada cheia de células que identificam, né, com, digamos assim, receptores para responder ao nosso corpo. Isso aqui passa, isso aqui não passa, isso aqui passa, isso aqui não passa. É uma barreira extremamente eficaz, tá? Mas tudo que é muito eficaz, agredido de forma constante, vai diminuindo a eficiência, né? A barreira hematoencefálica também, ela é muito eficaz em relação a tamanhos. Tá? Então, por exemplo, partículas grandes não passam na barreira, mesmo numa barreira agredida. Só que a nossa indústria é craque em colocar micropartículas na nossa alimentação. Ela é muito boa nisso. O nitrito e o nitrato existe o nitrito e o nitrato bom, tá? Por exemplo, na beterraba a gente tem o nitrato que vira nitrito, tá? E a gente tem o dos alimentos, que já tem uma outra composição química muito mais maléfica e é uma micropartícula e ela vai passar na barreira. Tá? Claro que vai depender do estado dessa barreira, mas imagina uma criança que hoje é um adolescente e que há 10 anos vem ali se inflamando, aumentou de peso, a microbiota está toda bagunçada, essa barreira vem sendo agredida porque o lanche dele é todinho. Né? O lanche dele é sempre embutido, que vem cheio de corante. Então ele passou aquela fase do rosinha de criança, já estava se agredindo há um tempão. Hoje ele é um adolescente e futuramente, provavelmente, um adulto de paladar infantilizado. Ô Bruno, e é correto dizer que esse nitrito, ou talvez o nitrato, associado ao radical amina natural, forma a nitrosamina, que é cancerígeno. Exatamente. Então, resultado, imagine você citou o todinho, né? E eu comecei a me coçar aqui na cadeira, o todinho, os danoninhos da vida. Então, são esses iogurtes com cara de paladar infantil, com cheiro e sabor, além do gosto, com muito açúcar. Então, todas as vezes que a gente come muito açúcar, a gente tem mais estímulo de fome, né? De menos saciedade. Isso. Então, assim, quem está nos ouvindo agora, muito provavelmente nem tem ideia de que esses alimentos nem são alimentos, ou seja, deveriam passar ao largo de uma nutrição adequada. O que é que efetivamente, Bruno, deveria... Talvez eu não sei como você gostaria de colocar isso. Seria melhor colocar aquilo que não deveria estar à mesa ou é melhor colocar aquilo que é saudável? Porque eu tenho a impressão de que a população sabe que é saudável. Pô, a gente sabe que inhame, macaxeira, batata, quem está nos ouvindo agora... Eu vou te dizer uma coisa, Claudinho. Eu já trabalhei, né, na verdade, antes mesmo de me formar em nutrição, um dos estágios de nutrição era no interior. Era numa unidade de saúde. As pessoas não sabem. Não sabem se alimentar adequadamente? Mesmo no interior? Mesmo no interior, onde eles têm fácil acesso à agricultura. Né? Então, muitas vezes, as pessoas que estavam lá se consultando comigo, com minha preceptora, eles eram pessoas que plantavam macaxeira e comiam macarrão instantâneo. Nossa! Então, assim, pra gente é óbvio. E você já me falou diversas vezes isso, né? O óbvio precisa ser dito. Precisa ser repetido, porque, cara, eu vou te contar. Quando você fala que o cara é plantador, né, e ele come um macarrão instantâneo, que inclusive era importante que a gente deixasse a informação de que o macarrão instantâneo nem alimento é.
numa escala gradativa de 1 a 100, ele tem nota 1, porque ele não é um alimento que a gente chama de clean label, assim, ele tem muitos aditivos, e tu tens uma classificação que eu acho muito legal para aditivo, que é diminutivo, né? Ele é tão adicionado de substâncias químicas à base de petróleo, que inclusive nem alimento então deveria ser um diminutivo. Na verdade, assim, quando você vai no site da Anvisa e você vai procurar a definição de aditivo alimentar, são substâncias que mudam características físico-químicas do alimento. Porque ele foi adicionado, por isso que é aditivo. Exatamente. Mas ele é um diminutivo. Foi adicionado só para adicionar lucro, né? Só para adicionar tempo de prateleira, cor, realçar sabor. Então, assim, não tem nenhuma adição de qualidade alimentar. Ô Bruno, talvez a embalagem seja mais cara do que o produto que está ali dentro. Né, isso que tu fala do macarrão instantâneo, eu sempre digo às pessoas que não precisa ser nutricionista para entender isso. Não precisa. Você está comprando um produto que acho que hoje custa menos de R$1. Tem marca que custa menos de R$1. Imagine que aquilo é distribuído, né, no supermercado. Então o supermercado já comprou aquilo mais barato do que você está comprando. Ele é maluco. Então vamos dizer que 50% daquele valor é o preço de fábrica dele. A fábrica teve que fazer a embalagem. A fábrica teve que fazer a outra embalagem de dentro, que tem aquele pozinho lá. E a fábrica ainda é responsável pela distribuição, pelo pagamento. Então imagina quanto de valor financeiro tem aquele produto que está ali dentro. Por isso que chama alimento ultraprocessado, né? Ele é quebrado na proteína mais barata, ele é adicionado com várias substâncias baratas, químicas, que alteram a composição química do alimento, e aí ele chega a um preço barato. E isso é uma dúvida que eu tenho. Talvez esse plantador, ele consome porque o produto no supermercado é mais barato, ele consome porque o produto é mais conveniente, ou ele consome porque ofere algum status, né? Eu estou comendo uma coisa industrializada. Então, cara, nessa linha de que não sabe, o que efetivamente deve ser evitado ou o que efetivamente deve compor a mesa do nordestino? Porque a gente do Nordeste, por exemplo, eu sou do interior, quando cheguei a morar em Recife, eu vim com 17 anos. Quando eu vim morar aqui, foi a primeira vez que eu vi batata frita na mesa na hora do almoço. Refrigerante na minha casa só tinha quando era festa. Se eu acordasse de manhã e abrisse a geladeira, era aniversário de alguém, tinha refrigerante. Hoje em dia é muito comum as pessoas consumirem 1 litro de refrigerante durante é muito comum. O almoço ou qualquer refeição. Isso vai ser o mote de um outro programa nosso. Na verdade, hoje a gente tem que falar sobre os sequestradores. Mas o que efetivamente, para a gente pular para a questão da hidratação, o que efetivamente é um sequestrador de saúde no quesito alimento, Bruno? Bom, Claudinho, foi bem interessante fazer a pergunta nesse formato, porque a semana passada eu estava lendo um artigo que falava sobre aumento de expectativa de vida. E ele classificou esse aumento de expectativa de vida em faixas etárias. E eu até anotei aqui. Ele falou que, assim, se houver uma melhora na alimentação até os 20 anos de idade, essa pessoa tem a possibilidade de aumentar 13 anos. Perfeito. Certo? Viver mais 13 anos. Perfeito. Se essa mudança acontecer aos 40 anos de idade, ele tem uma expectativa média de 10 anos a mais. Tá? E, ao contrário do que se pensa, se essa mudança for feita aos 65 anos, ainda existe um aumento de expectativa de vida em 8 anos. Então, se você está chamando de sequestrador de saúde, eu estou chamando de sequestrador de tempo. De tempo de vida, cara. Tempo de vida. Exato. Então, com o aumento de alimentos integrais, tá? Oleaginosas, né? As castanhas e semelhantes, e leguminosas, já se tem um aumento dessa expectativa de vida por esse cruzamento de dados desse estudo. Rapaz, é curioso você me dizer isso, porque eu tenho dados aqui da OMS que mais de 800 milhões de pessoas, mais de 12% da população mundial, gasta mais do que 15% do seu orçamento com saúde. E quando a gente fala sobre sequestradores de saúde, é muito curioso você trocar alimentos in natura, é ter a despensa mais cheia do que a sua geladeira. Então, velho, eu acho que é extremamente importante esse recado com relação à alimentação. A alimentação é um dos principais sequestradores de saúde. Hoje eu me alimento mal e eu tenho tanto estresse oxidativo, sequestradores de elétrons das células que promovem a apoptose, a morte antecipada da célula, como tenho a resistência insulínica, que pode provocar aí a diminuição do tamanho de telômeros, predisposição a diabetes, resistência a diabetes e etc.